Alô Brasil! Estamos começando hoje mais um podcast, aquele bate-papo descontraído, onde nós procuramos levar até você, cidadão capixaba, uma informação em primeira mão, direto da fonte. Sempre tem comigo aqui na nossa bancada o Juan, hoje ele está um pouco indisposto, então eu vou conduzir o podcast Alô Brasil, eu e o nosso pré-candidato e convidado especial desta data de hoje para bater aquele papo de informação a fim de que você conheça melhor as propostas dele. Ele que já é deputado de 5 mandatos. Sim. Vem candidato à reeleição. Tem uma história linda. Vocês vão amar ouvir as histórias dele, conhecer o trabalho dele e, quem sabe, compartilhar com seus amigos. Então, o podcast Alô Brasil é isso. É informação em todas as áreas. Nesse período agora, nós estamos focados especificamente em eleições. Então, todos os pré-candidatos estão convidados a vir aqui e expor suas ideias, seus projetos, seus sonhos, aquilo que você idealiza para o estado do Espírito Santo, para a gente ser o melhor estado. Então, se você tem algum pré-candidato da sua preferência e gostaria de ouvir e fazer reverberar a voz dele o mais longe possível, indica a ele o podcast Alô Brasil para que ele possa vir aqui e expor suas ideias para que todos conheçam e, quem sabe assim, o seu preferido pré-candidato seja o candidato escolhido entre os 30 que vão ser eleitos para o próximo pleito na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É isso aí. Podcast Alô Brasil recebe agora José Esmeraldo. Muito bem-vindo, querido. Obrigado pela oportunidade, a Donaldo Lopes. Você abriu um espaço importante para todos aqueles que querem galgar, né, um mandato em 2023. Então, quero parabenizá-lo, né? Obrigado. Vi a organização sua aqui, é muito legal, aconchegante. E tenho certeza absoluta que todos que vierem aqui vão gostar e essa oportunidade é única. Muito bem. Fale para nós um pouco da sua pessoa, da sua família, da sua história, onde você nasceu. Eu nasci, Donaldo, em Cariacica, Cariacica sede. Nasci atrás da Igreja Católica. O prédio está lá até hoje, por sinal está lindo e maravilhoso. Olha que beleza. Então nós estamos falando com... Eu milito não só em Cariacica, como também em Vitória, onde moro, né? E em mais 43 municípios, no total de 45 municípios dentro do estado do Espírito Santo. Aquilo que eu digo sempre é o seguinte: o político ele tem que ter credibilidade, né, para que você possa disputar uma eleição e ter chance de ganhar. E eu procuro, com muita responsabilidade, não decepcionar aquele que esteve comigo na eleição passada. Então, a forma de você não decepcionar é você resolver, você ter palavra, você cumprir com a sua palavra, você ter conhecimento de causa. É uma coisa que você não aprende da noite para o dia, né? Você ter respeito ao eleitor. Bacana. Eu trabalho mais em Bento Ferreira do que na região, na própria Assembleia. Por quê? Porque no escritório em Bento Ferreira, eu tenho assim uma facilidade maior de falar com as pessoas, principalmente as pessoas humildes, né? E todos que entram lá na minha área, que é uma área, modesta parte, privilegiada, eu as vejo, né? E com certeza eu quero falar com todo mundo, porque quem vai lá vai para falar com o Zé Esmeraldo. O assessor é importante, é importantíssimo, mas ele vai lá para falar com o deputado. É o caminho. Então eu procuro trabalhar sempre na verdade. Então, e um dado importante, que isso é fundamental, eu sou um deputado ficha limpa, eu tenho vários mandatos, sou deputado de ficha limpa e vou continuar ficha limpa. Bacana, né? Hein? Bacana. Eu sou engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal de Vitória.
ocupei todas as funções dentro da engenharia, engenheiro de região, diretor de obras, secretário de obras, chefe do gabinete do prefeito, presidente da comissão de licitação, diretor-geral do Imetro, entendeu? Professor de física da Escola Técnica Federal do Espírito Santo, o único vereador de capital do país, saiu na Veja, o único vereador de capital do país até hoje, que ganhou 3 eleições sucessivas em primeiro lugar, é Zé Esmeraldo de Vitória. 88 eu fui, parabéns do Alô Brasil aqui. 88 eu fui mais votado, dei posse a Vitor Buarque. 4 anos depois ganhei novamente em primeiro lugar, dei posse a Paulo Atum. 4 anos depois fui novamente o mais votado e dei posse a Luiz Paulo Veloso Lucas. E 2 anos depois disputei a eleição para deputado estadual, preocupado, porque eu nunca tinha disputado, e fui o mais votado de Vitória também. Então, a gente trabalha, na verdade, acredito que a forma de eu trabalhar é uma forma que vale a pena, haja visto os meus mandatos que eu tenho, embora não sou melhor do que ninguém, mas tenho boa vontade, tenho conhecimento de causa, né? E vou levando a vida igual o Zeca Pagodinho, né? Vou levando a vida legal, né? E com muito respeito às pessoas. Eu lido com gente de todos os tipos. Pessoas humildes, pessoas da classe média, pessoas que me procuram e que sabem que eu resolvo. Eu sou resolutivo, trabalho resolvendo. Eu não sou deputado de fazer indicação. Indicação, para mim, é querer enganar a população. Eu, em vez de fazer indicação, eu resolvo. Então, essa é a minha ótica dentro da minha política. Eu tenho 9 mandatos, com certeza, 4 em primeiro lugar, com certeza deu certo, né? Bom, não precisa ter dúvida de que deu certo. Está aqui no 5º mandato de deputado estadual, caminhando agora para o 6º, né? O que você espera dessa nova legislatura que chega aí? Casa renovada? Qual a sua expectativa? Eu acredito que vai ter muita gente da Assembleia Legislativa que vai disputar a nível federal, que é uma eleição que não é para qualquer um disputar. Muito bem. E, naturalmente, outros entrarão. Então, sempre tem uma modificação, não só dentro da Assembleia Legislativa, como a Câmara Federal. Aliás, a Câmara Federal tem que mudar bastante. Eu acho isso, entendeu? Não temos dúvida disso. Eu acho que a Câmara Federal tem que mudar bastante. Eu acho que esses deputados federais, que sejam homens ou sejam mulheres, eles têm que estar mais próximos do povo. Eles não podem ficar... só querer ficar próximo do povo quando está próximo da eleição. Aí você começa a eles aparecer, tá entendendo? Eu trabalho, eu tenho consciência do meu trabalho, né, e tenho certeza que o conhecimento que eu adquiri na minha vida, ele me faz como um excelente representante da população. É o cara que vai para cima, resolve e não tem indicação. Indicação é aquilo que você faz. Você como deputado, você como vereador, você como federal, você pode indicar o estado todo. Pega, bota lá dentro do baú, no dia que alguém resolve, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você diz que foi ele. Estou muito feliz. Feliz porque são algumas situações que são vividas pelo povo, e eu me refiro aqui ao povo de Fundão, mas eu tenho várias outras situações, o povo de Fundão, que há muitos e muitos anos, né, almejam que o Transcol fosse até Fundão. Interessante que o Transcol só ia até Timbuí, pagando R$ 4,20. E quem ia até Fundão, né, era exatamente 2 outras empresas, que era Lírio do Vale, cobrando R$ 18,95, e uma outra empresa que cobrava R$ 25 para ir de Serra da Grande Vitória até a região de Fundão. Eu comecei um trabalho no dia 6 de maio de 2021, ano passado. Comecei juntamente com o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, que é meu amigo, e um cara realmente capacitado e competente, que eu tenho uma grande admiração e facilita o trabalho da gente. E juntamente comigo, eu levei 2 vereadores, né? O que é presidente da Câmara, né?
que é o Sandro Lima, e também o Vilcimar, juntamente com mais duas outras pessoas, uma que é a Alcelônia, o esposo dela, que é o Alessandro, né? E mais duas outras pessoas, um que já até foi prefeito e a outra que foi candidato a prefeito, que é o Anderson, né? Anderson e a esposa Alessandra, exatamente. Então, nós fomos manter. E o Sérgio Sá, que é meu filho, levei ele junto comigo também, né, que é um cara extremamente capacitado, não é porque é meu filho, mas é engenheiro civil e é um cara que é o responsável pela alça da ponte, né, aqui da região que liga Vitória e Vila Velha, o asfaltamento que vai do aeroporto até a região da Serra também e do aquaviário, né? Mas muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, graças ao bom Deus, inteirou 1 ano e 4 dias, eu consegui uma solução para o problema. Ou seja, o ônibus vai agora da Grande Vitória, vai até exatamente a região de Fundão. Quando ela vai até a região de Fundão, aquelas 2 linhas de ônibus que cobravam valores enormes, valores elásticos de R$ 18,95 e a outra de R$ 25, passa a cobrar a Grande Vitória R$ 4,20. Pensa bem o que é isso. Você pagava R$ 18,95 numa empresa e na outra era R$ 25. E agora você vai pagar R$ 4,20 através do empenho, da dedicação, da luta, de tudo que foi possível ser feito com a cobertura do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, e quero botar também o nome aqui do governador Renato Casagrande. Consegui essa vitória, que é uma vitória extensiva, não só a Fundão, mas a outros 3 bairros, como a região, o município de João Neiva, ao município de Ibiraçu e ao município também de Santa Teresa. 4 municípios foram beneficiados. Por quê? Porque hoje você não precisa, você hoje já consegue se empregar na Grande Vitória, porque as empresas antes não davam emprego. Né? Por quê? Porque a empresa não vai pagar R$50 para ir de valor, agora paga R$8,40. Né? Uhum. Então, isso foi uma grande vitória. Bacana. Quero agradecer muito a Deus e agradecer também, principalmente ao Davi, que foi um cara fundamental. E, como o Davi é um funcionário do governador, quero citar o nome aqui do governador Renato Casagrande aqui também. E dizer que a população do norte, esses 4 municípios, estão sendo beneficiados e muito bem beneficiados, porque a passagem já é hoje R$ 4,20. Isso aí foi uma vitória. Há anos e anos, há mais de 30 anos que eles pedem isso e até então nunca ninguém tinha resolvido. E agora foi resolvido através do empenho do deputado estadual Zé Esmeraldo. Muito bem, eu acho que se for falar de obra aqui, nós passa a noite. Tem muita coisa pelo que eu vi aqui, viu? Que bom. Muito bom. Você também está envolvido aí numa frente parlamentar de ajuda à agricultura familiar. Fala um pouquinho para a gente de como funciona, o que é esses investimentos, como que a sociedade no interior, porque eu vi que são 45 municípios contemplados, né? Para que todos saibam aí do trabalho do deputado Zé Esmeraldo nesses últimos anos, dedicado também à questão da agricultura familiar. Agricultura familiar, e não só a agricultura familiar, também ajudando as prefeituras. Eu tenho ajudado bastante as prefeituras, ou seja, tudo que eu falo eu cumpro. Uhum. Isso é um dado importante para mim e para qualquer político que quer começar ou que começou, né, não enrolar. Essa expressão enrolar é a pior. Hoje existe essa pecha em cima do político que eles prometem e não cumprem. Eu, com todo respeito aos demais, eu trabalho
na verdade, não trabalho na mentira, porque mentira tem perna curta. Eu trabalho na verdade. E quem está me ouvindo e que me conhece, está batendo palma, que sabe que comigo é desse jeito mesmo. É o cara que fala e cumpre. Então, quando você me fala da agricultura familiar, eu trabalho de Vila Pavão, Ecoporanga, Vila Pavão, Ecoporanga, Barra de São Francisco, Nova Venécia e vem embora. Tá? Ou seja, qual é a forma de trabalho? A minha forma de trabalho com os agricultores é uma máquina de pelar café, um secador de café, é um trator, tá certo? É um trator, é condições de vida para essas pessoas. É condições, por quê? Porque se você der condições de vida para essas pessoas que estão no interior, elas vão ficar no interior com seus filhos. Elas não vão vir para a periferia, elas não vão vir para a Grande Vitória. Isso é um desastre. Sim, o enchimento dos grandes centros. Então, hoje, o trabalho que eu faço é para que essas pessoas que trabalham no interior, elas possam manter os seus filhos lá. A panha do café. O que eu vejo agora, o que eu vejo com relação à panha do café? Que bom que o saco de café está custando 1.100, 1.200, 800. Então, as famílias elas ficam com seus filhos no interior. Eles não precisam vir para o centro para ganhar aí muito menos do que ganha lá. Então, eu tenho caminhado bastante de Iuna, Irupi, e vai embora. Se eu tivesse a relação aqui, que eu ia ler para você, tá ótimo, mas é bom falar, entendeu? Então, eu fico feliz porque os prefeitos têm que ter apoio. E eu tenho dado apoio aos prefeitos, né, com máquina hidráulica, que é a Pocan, que é uma máquina que custa quase R$1 milhão, né? Academias, aqui em Cariacica mesmo, que nós temos esse brilhante prefeito, meu amigo, foi deputado comigo estadual, lá na prefeitura, na Assembleia Legislativa, que é o Euclério Sampaio. Sim. É um cara que está dando oportunidade para nós, deputados, levarmos equipamentos para os municípios. Eu agora inaugurei com o Euclério, que eu pedi ao Euclério, o Euclério foi lá e fez, numa região que há 42 anos, Pedrinha, onde tinha 6 ruas, 7 ruas, que era um verdadeiro desastre. Hoje que você passa lá, você vê aquelas ruas lindas e maravilhosas, tudo calçada de paviés, drenagem, onde era um mau cheiro terrível, onde tinha rato, tinha o esgoto a céu aberto. Hoje você passa, você fica impressionado, entendeu, Adonaldo Lopes, nosso amigo? Que bom que a gente está falando disso aqui, em Cariacica, aqui no seu estúdio. Muito bom, né? Muito bom. E isso aí nos dá até mais força para a gente poder trabalhar. Então, quero aqui agradecer muito ao prefeito Euclério Sampaio, por eu ter essa oportunidade de ter asfaltado todas aquelas ruas lá, sob o comando, a autorização dele, através do secretário dele, que é o Aranda, excelente secretário, tem o Nilson, que é um excelente secretário de Agricultura, tem vários secretários, tem um secretário de esporte, que é o Sérgio também. Então, uma equipe excepcional dentro da prefeitura. Eu, inclusive, coloquei 5 academias, mas eu tenho mais 4 para colocar, 5 academias que 17 pessoas podem fazer exercício ao mesmo tempo, entendeu? Coloquei uma em Santa Bárbara, né? Vou até aqui ler aqui. A nova Praça de Santa Bárbara. Academia, né? Popular Inoxidável, instalado no bairro São Geraldo, Maracanã, em frente ao campo de futebol. Pedido de Assi, de Osmar, de Ivone, de Sivaldo e de Japonês. Uma academia popular inoxidável instalada no bairro Vera Cruz, na Avenida Alice Coutinho, instalada, e uma instalação de câmara de vídeo monitoramento foi pedida pelo professor Ezoge Lopes e Fabiola. Uma academia popular inoxidável instalada no bairro Porto Santana,
secretário da Agricultura na época me pediu também. Uma academia popular inoxidável instalada no bairro Santa Bárbara, no Parque Linear, a pedido da Luciana e a professora Laninha. Uma academia popular inoxidável instalada no bairro Boa Sorte. Lá foi o Bandejinha que me pediu. Uma academia inoxidável a ser instalada no bairro Nova Brasília. Já está para ser instalada. Já está no forno. Já está no forno, já está aqui em Vitória. Uma academia popular inoxidável a ser instalada em Cariacica Sede, em frente à igreja, né, que é onde eu nasci. Tem uma academia também para ser instalada em Jardim América. Entendeu? Então, essa academia ela custa R$100.000. Essa academia é inoxidável. Ela dá direito a 17 pessoas ao mesmo tempo fazer exercício. Eu fiz um asfaltamento autorizado pelo prefeito Euclério Sampaio, ali em Santa Bárbara, em frente à Unidade de Saúde de Santa Bárbara, um asfaltamento que era uma buracada danada, um lugar lindo e maravilhoso. E hoje você passa, dá vontade de morar naquela região, entendeu? Ali na rua Ormi Batista e Dório Silva. Conheço. Ormi, em frente à Unidade de Saúde. Foi pedida pela Luciana, pela Heraldina e por várias outras pessoas. Quer dizer, é muita coisa feita, porque eu tive a oportunidade de levar e o prefeito Euclério Sampaio, ele absorveu. Eu não tive essa oportunidade com outros prefeitos. Que eles estejam ouvindo, é bom que eles estejam ouvindo. Tive dificuldade, mas com Euclério não. Euclério eu tenho facilidade, não só porque tenho uma amizade com ele de família, mas também tenho uma amizade com ele de Assembleia Legislativa. Nós nos respeitamos e tenho certeza absoluta que é um cara que está fazendo a diferença. Então, que bom para mim e para a população de Cariacica eu poder levar uma série de coisas para Cariacica, coisa que antes eu conseguia, mas os prefeitos que estavam lá não absorvia. Euclério não, ele está absorvendo e resolvendo. Eu poderia falar aqui de Cariacica mais uns 40 minutos, porque tem muitas outras coisas que eu levei. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o Euclério falar. Euclério, lançamos essa semana um convite para você vir ao podcast Alô Brasil, falar de Cariacica, falar dos teus mandatos, que você também é um político tradicional do Espírito Santo. A franquia continua aberta, tá bom, meu amigo? É isso aí. Bom, você falou de agricultura familiar, os investimentos no interior, falou dos investimentos na cidade, sobre as academias, né? Sempre as pessoas nos perguntam a questão da saúde, a saúde do Estado, né? Uma dificuldade muito grande, meu irmão, de conseguir uma vaga para uma cirurgia eletiva. Então, a gente gostaria de ouvir o amigo para esta nova proposta que você tem para a sociedade. Se inclui alguma coisa na área da saúde, uma agilidade, mais unidades de saúde para a população? Tem alguma coisa no seu projeto? Eu tenho uma abertura em alguns hospitais, tá certo? Tem uma abertura em alguns hospitais, até mesmo porque eu faço questão de repassar verba parlamentar minha, porque a saúde, a coisa mais importante da vida, a coisa mais importante da vida não é a educação, a coisa mais importante da vida é a saúde. Se você não tiver saúde, você não tem educação. Hoje mesmo eu fui procurado por um amigo meu do São Benedito. Esse cara tem 64 anos, ele está com câncer de próstata. Então, você sabe que o câncer de próstata ele tem progressivo e agressivo, é progressivo. Depois de um determinado tempo, ele fica incurável. Fica incurável. Então, ele teve dificuldade em alguns hospitais e o trabalho que eu estou fazendo, né, porque eu não estou tomando o lugar de ninguém, eu estou tentando ajudar uma pessoa e ajudo mesmo. Eu sou um cara... É uma missão. Ajudo mesmo. Eu não vou deixar o cara morrer, porque eu não posso, eu ajudo mesmo, não quero nem saber, entendeu? E, então, esse rapaz que estava já praticamente há 4 meses desesperado, hoje ele me procurou e eu resolvi o problema dele. Está resolvido a situação dele, porque ele tinha todos os encaminhamentos. Só não tinha cirurgia.
Tá certo? Então ele vai ter essa cirurgia. Eu tenho uma ligação em hospitais, que eu não quero citar nomes aqui. Sim, não quero citar nomes. Assim, me permite cortar aqui. As demandas que chegam, e a gente chega por e-mail também, pelo WhatsApp, é de pessoas que estão há 4 meses, 6 meses, 8 meses à espera de uma cirurgia eletiva. Por exemplo, essa semana recebi uma mensagem de uma pessoa de Vila Velha que precisa fazer uma cirurgia de hérnia na virilha e o médico disse que não é urgente, mas ele sente dores, não consegue trabalhar direito, às vezes tem que ir embora no meio do expediente porque mexe com peso. Sim. E aí a virilha ela dilata, né? Então, assim, eu acho que o Estado tinha que olhar um pouco mais para essas questões de cirurgias eletivas, que não são de urgência, porque a sociedade está sofrendo. Muitas mulheres... Ontem nós recebemos aqui, no sábado, um médico, e ele falava do número de mulheres que precisam retirar o útero por causa de miomas, e o Estado não entende que isso é urgente. E essas mulheres, elas têm sangramento, né, dores, desconforto, né, atrapalha a vida sexual da mulher. Então tem todo um contexto aí que precisa ser olhado com carinho. Então a pergunta é essa: enquanto o amigo na reeleição pretende levar algum projeto junto à administração do governo do Estado para resolver de vez esta questão? Porque são coisas simples. Se vai fazer daqui a 1 ano, pode fazer agora e resolver o problema da sociedade. Dentro da Secretaria de Saúde, eles têm um procedimento dentro da Secretaria de Saúde, tá certo? Que foge até, vamos botar aqui, a alçada, não estou defendendo não, porque foge até um pouco a alçada do governo, porque o governo ele tem o seu secretariado e dá abertura para o pessoal trabalhar, tá entendendo? Então, cada um faz a parte deles, não é isso? Muito bem. Então, dentro da Secretaria de Saúde, tem o secretário Nésio, que eu acho que é um bom secretário, tem um Rebrim, que é o subsecretário, que eu acho também que é um bom secretário, né? São pessoas que também têm, às vezes, um grau de dificuldade, mas eu vejo que eles fazem o possível em função da demanda. A demanda é muito grande. Essa pandemia que houve aí, ela realmente tirou praticamente essas cirurgias, conforme você falou aí, mais simples, né? Do radar. Só foi em cima da pandemia, porque COVID, matou muita gente, e não só matou, como também muita gente perdeu seus empregos, né? sequela. E ela está voltando, infelizmente está voltando. Não volta mais, fica tranquilo. Que bom que ela não volte, porque a gente vê que grande parte das pessoas hoje estão com imunidade baixa. Não, estão com Covid. Inclusive, que hoje, na verdade, tudo virou Covid, né? A gente acha que esse é um campo bem amplo para ser discutido e teríamos que ter um médico aqui, um virologista, para a gente discutir isso mesmo na raiz. A gente promete para você trazê-los aqui para a gente debater esse tema na sua profundidade, porque já tem 2 anos que nós estamos lidando com a doença, né? Eu posso chamar de vírus, e aprendendo sobre ela. Então, assim, hoje a coisa é muito mais fácil de ser tratada. Sim, né? Sim. E eu acho que não há mais necessidade de lockdown. Sim. Na minha opinião, o lockdown foi um erro. É minha opinião, certo? Acho que foi um erro e erros não devem serem repetidos, né? Então, aproveitar aquilo que é de bom no processo para a gente aprender e levar para o futuro. O nosso povo precisa de solução, né? Nessa questão da saúde, eu sei que houve mesmo essa canalização de recursos, de esforços, mas a pandemia já passou e agora a população está à mercê de situações tão deploráveis que eu acho que o Estado tem a obrigação de olhar por elas, né? E o mais rápido possível, senhor governador, fazer retornar as cirurgias eletivas, né? Esses agendamentos precisam acontecer,
porque as pessoas estão ficando incomodadas com isso. Né? Mas, como você disse, quem tem que cuidar disso é a Secretaria de Saúde. A gente faz um apelo também à Secretaria de Saúde que olhe para a sociedade, né, nesse quesito e que entenda o clamor do povo. Se quiserem os nomes depois, eu posso passar para a Secretaria, os nomes que chegam para a gente aqui, de pessoas que pedem ajuda, né, para resolver coisas. Por exemplo, como o senhor foi lá resolver, o senhor não precisava ir. Se a Secretaria estivesse agindo de forma coesa para atender a população, você não precisaria interferir numa cirurgia de próstata. Concorda? Né? Então, precisou da ação do deputado, que poderia estar cuidando de outras demandas, que são demandas coletivas muito maiores do que uma demanda pessoal e que até causam um certo constrangimento. Você como uma autoridade, como um deputado, ter que chegar no hospital e pedir um diretor, pedir lá um especialista para atender uma demanda quase que pessoal sua. Então, entendimento que nosso governo olhe mais pela saúde e que os próximos eleitos, para 2023, assumam mais responsabilidade nessa área. Né? Assim como assumiu, por exemplo, na área do transporte, que melhorou um pouco, né? Assim como assumiu em outras áreas, que a gente sabe que tem caminhado bem, questão da economia, do Estado, né? Investimentos, a gente tem visto alguns, como você falou aqui em Cariacica mesmo, e assim tem acontecido no Estado todo. Mas eu não posso deixar de te fazer mais perguntas. Tem mais? Pode fazer quando você quiser. Mas eu só queria falar para você o seguinte, eu como deputado estadual, eu sou um deputado que eu procuro o que vier para mim resolver. Eu não posso, em hipótese alguma, alguém me procurar, tá? Como eu represento uma parcela significativa da população. Sim. Eu não posso, em hipótese alguma, jamais eu faria isso, não faço. Né? Alguém falar, mas isso aí não está dentro do da sua linha de comportamento como deputado. O que vier para mim vai ter uma orientação. Eu sou preparado. Eu acho que o importante o político tem que ser preparado e tem que ter boa vontade, tá certo? Porque se ele não tiver boa vontade, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Quando uma pessoa chega e te faz um pedido, e o ser humano, é isso que as pessoas têm que entender, ele tem capacidade, ele tem o direito de fazer qualquer pedido, porque ele acha que está em frente a uma autoridade, como na outra autoridade ele não conseguiu chegar, então ele vai ao político, né, ao deputado, que já tem um grau de dificuldade de chegar. A mim, não. A mim, qualquer um chega. Mas tem um grau de dificuldade. Eu não sou deputado de paletó e gravata, sempre digo isso. Eu sou deputado de manga de camisa, entendeu? E eu gosto de fazer isso. Eu jamais vou deixar uma pessoa, um ser humano, me reivindicar alguma coisa, e se eu tiver capacidade de resolver, eu vou resolver, eu vou partir para cima, independente de que alguém fale, isso aí não é função sua. A função do ser humano é tudo que você puder fazer para ajudar, você ajude. Eu sou um cara que tem alguns mandatos, tá certo? E eu não me arrependo, não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz contribuiu também. Não porque eu pedisse, mas contribuiu também nas minhas eleições. Eu, por exemplo, se o cara me pedir uma cesta básica, eu dei pouca cesta básica na minha vida. Eu dou uma cesta, mas nunca na minha vida vou pedir um voto. Não peço, jamais. Eu mando entregar lá fora, porque isso é covardia. Não trabalho nessa linha. Eu trabalho na linha da verdade. Ou seja, mas eu ajudo. Tá certo? Eu quero que a pessoa saia satisfeita. Eu quero que aquele indivíduo que às vezes tem 2, 3 filhos em casa, ele possa chegar em casa, pelo menos de uma forma mais com a autoestima levantada. Então, é muito difícil, nosso amigo Adonaldo, é muito difícil a gente separar uma coisa da outra. Quem está na vida pública, ele tem que ter uma habilidade, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma determinação, ele tem que mostrar para o cara, ele tem que mostrar para a pessoa que procura que ele é verdadeiro,
que ele não está enganando, tá certo? Eu nunca tive problema com ninguém, porque os caras chegam lá, às vezes, um pouco tenso e saem de lá alegre, feliz, satisfeito, porque sabe que a minha praia não é enrolar, a minha praia é resolver, entendeu? E enquanto eu estiver na política, eu trabalho sempre assim, trabalho de maneira tal que o indivíduo que chegue lá, às vezes com a sandália de dedo furada, às vezes eu dou atenção, às vezes, mais àquela pessoa do que muito doutor que tem anel no dedo, porque às vezes ele merece mais o meu respeito. Às vezes aquela pessoa que chegou ali com uma roupa ruim, tá certo? Ele está daquele jeito porque ele não teve oportunidade de estudar. Se ele tivesse tido oportunidade de estudar, ele seria muito mais capaz, muito mais competente que muito doutor que tem anel no dedo. Então, eu não faço distinção entre essas pessoas. Essas pessoas, para mim, são iguais e vou dizer para você, muitas vezes são muito melhores do que aqueles que têm um ensino bem evoluído. Eu tenho essa... como eu converso, como eu falo com muita gente, eu tenho essa experiência, entendeu? Sim. Muito bom. Eu entendi perfeitamente. A sua disposição é de tentar socorrer a todos e principalmente aos que chegam mais perto, né? Pelo menos uma palavra de conforto, uma palavra de conforto. Você dá uma palavra de conforto à pessoa, você não desacreditar a pessoa, sim. Não, entendeu? Porque o indivíduo já chega lá. Até um mandamento, você não pode mandar a pessoa embora, dizer, Deus vai me passar livre, fome em casa, já né? não pode fazer isso. Eu queria, se você me permitir, eu tenho várias ações de alta importância. Eu agora, na sexta-feira, que foi o último dia que podia fazer um convênio, eu consegui uma reforma de uma obra fantástica na região de Alegre. Tá? Lá em Alegre tem o Museu Solar Miguel. E eu estava lembrado que o Niro, que é o prefeito de lá, ele falou comigo o seguinte: eu quero reformar esse Museu Solar Miguel. E eu comecei a trabalhar nisso aí, já tem mais ou menos 2 anos. Levei lá o secretário de Cultura, Fabrício, por sinal, um cara excelente, gosto muito dele, do Estado, e começamos a trabalhar. E para te dizer a verdade é o seguinte: agora, na sexta-feira, que era o último dia do convênio, eu consegui conveniar a Prefeitura de Alegre com o Estado. O Estado repassou 2,5 milhões para reformar todo o solar Miguel Simões lá em Alegre. Restaurar tudo, coisa mais linda. O dia que eu for lá, eu vou te convidar, se você puder ir comigo. Claro. Tá certo? Vou te convidar para você ir lá comigo. Você é um cara guerreiro, batalhador, é uma pessoa que eu não tenho dúvida nenhuma que se você tivesse representando a população do seu estado numa Câmara Federal, eu tenho certeza que a população é um jovem, eu tenho certeza que a população iria ter uma grande felicidade, entendeu? Porque eu, com pouco tempo, eu observo as pessoas, entendeu? Eu sou pisciano e pisciano tem facilidade de observar as pessoas. É por isso que eu tenho 9 mandatos. Mas não vai faltar oportunidade da gente ir a Alegre. Tem alguns conhecidos em Alegre, empresários. E eu vou dizer para você, consegui foi o maior, só para você ter ideia, o maior investimento nesse governo de Casagrande, a nível de secretaria de Cultura, foi esse 2,5 milhões que o Zé Esmeraldo conseguiu lá. Eu vou dizer outra para você. Eu fui na região de Itaoca-Pedra. Itaoca-Pedra é um distrito, pertence a Cachoeiro. Sim. Fui lá tem mais ou menos 2 anos, 3 anos. E quando eu olhei lá, eu vi que tinha uma ponte. Então, quem sai, tem que sair pelaquela ponte. Quem entra, tem que entrar pela ponte também. Sim. Ou seja, ela só dá para passar um carro. Ali já houve assalto, já houve quase morte. Ali é um negócio feio, é terrível. E eu comecei a trabalhar para botar uma ponte. E a ponte começou agora. A obra começou agora, no dia 1º de julho, que eu levei lá o Mareto, que é o secretário, o diretor-geral do DR, levei lá em Itaocas Pedra, lá no
no salão paroquial, todas as vezes eu fui no salão paroquial várias e várias vezes, e nós teremos uma segunda ponte. Isso tem 60 anos que eles pedem aquilo. Precisou um bobo chamado Zé Esmeraldo sair de Vitória, ir lá e resolver o problema. Está resolvido o problema. Não, amigo, vai ser colocado. Não é um bobo, não, é um visionário. É o que me chama. Você foi lá e colocou, vai ser colocado uma ponte. Vou tomar a liberdade, não é porque eu estou aqui no seu podcast e vou esquecer, não. Vou tomar a liberdade de convidar o dia para você ir lá na ponte também, porque eu acho que é importante isso, essa ponte. Podemos fazer um tour. Mareto me garantiu que vai ser colocada a ponte, vai começar agora, e quando for no mês de outubro, os carros já estão passando para lá e para cá. Maravilha. Tá entendendo? Vou te dar uma outra posição. Recentemente, estive aqui no Morro da Garrafa. Morro da Garrafa tinha uma quadrazinha lá no alto do morro, um lugar que, para você chegar, Morro da Garrafa fica entre Alto Santa Helena e São José, tá certo? É um local que tem que... Eu vou lá sempre... Perigoso. Tem uma vulnerabilidade, porque, infelizmente, se os governantes tivessem ido lá, entendeu? Por lá tinha um espaço, não tinha nada para eles. E eu, juntamente com outras pessoas, principalmente com o nosso amigo, um morador lá da região, que é o Marquinhos da Garrafa, inclusive fez o aniversário lá no meu terreno em Bento Ferreira, o filho dele, né? Agora sábado, fui lá também. Então nós fomos lá junto com o prefeito de Vitória. Me dou muito bem com o prefeito de Vitória, é meu amigo. Pasolini. Lourenço Pasolini. Fomos lá e a obra está praticamente pronta. Coisa linda, maravilhosa. É pena que eu não tenho uma coisa para mostrar para você. Coisa linda, maravilhosa. Obra linda, maravilhosa. Perfeito. Eu falei sobre o ônibus lá da região de Fundão. Sim. Falei sobre Itaoca Pedra, estou falando aqui, me deu o espaço aqui. E falei também sobre o museu, e falei também agora, já falei 4, e falei a quadra. Rua de Cariacica também? Não, e falei também agora. A última que eu falei agora foi a questão da quadra lá. Ficou uma coisa linda, coberta, com 2 banheiros. Das tudo, academias. Tem tudo. Algumas das academias em Cariacica. Tem. Para ser incluso. Vocês vão ver a obra, gente. Muito bom o trabalho dele. Tem tudo aí. Eu poderia falar mais 2 para você aqui, mas eu acho que eu já tomei bastante espaço. Não, o espaço é todo seu, o tempo também. Tem uma outra obra, né, Gil? Se você pudesse me ajudar aí, porque é muita coisa na minha cabeça. Eu estou fazendo um calçamento num lugar, até tive com uma rapaziada ali, eles estavam me falando sobre isso. Eu tive em Domingos Martins. Eles estão... lá já é outra coisa. Eu já fui para o lado de cá. Domingos Martins... tem um local chamado Estação Vale da Estação. E eu estou lá já há algum tempo. Eu agora consegui lá 6.000 metros de paviés com meio-fio e tudo para o calçamento de um trecho sensacional. E falei para eles que vou conseguir mais um espaço, mais uns... Não vou querer citar aqui, mas vou conseguir mais depois que os 1.200 metros foram impostos, tive com o prefeito, deu gente pra caramba lá, entendeu? E em Goiabeiras também, que é distrito de Paraju, lá eu consegui 6.000 metros, já estão assentados, quem assentou foi o prefeito Vanzetti, que é um prefeito excelente, e consegui agora mais 2.000 metros. Eu vou para cima, muito bom, entendeu? Muito bom. E aonde ele estava falando aqui, que é a região lá de Rio Claro e União, isso ele estava pedindo há 20 anos. Eu cheguei lá na quinta-feira, vi o pedido, ninguém acreditou. Quantos anos estavam pedindo? 20 anos.
20 anos esperando a Estava obra. com o prefeito, estava com todo mundo, prefeito Romário, meu amigo, grande prefeito, inclusive dei para ele uma Pocan, que é uma máquina hidráulica, que custa quase R$1 milhão, onde você usa nas estradas, e quando eu fui lá, ela estava trabalhando. É uma coisa sensacional. As estradas estavam péssimas. Você passa hoje naquelas estradas, você fica assim impressionado. Isso em Rio Claro, né? Eu dei uma Pocan Fica lá. entre Santa Maria e... Rio Claro fica na região de Una. Iuna. Fica em Iuna. Deu uma lá, deu uma outra Pocan também nesse valor aqui na região de Vila Pavão e uma outra também em Conhas. 3 máquinas que eu dei. Mas eu vou voltar lá no calçamento. Rapaz, se você vê o calçamento, você fica impressionado. Ficou coisa linda. Eu fui lá na quinta-feira. Calçamento de Paviés. Mas quantos metros? 1.200 metros de extensão. Metros. Entendeu? E vai mais. Nós agora, isso foi o início. Sim. Lá essa região só tem a parte de turismo, onde tem os hotéis, as pousadas. Só tem que ninguém conseguir chegar. Da perto da Truta, né? Região da Truta. Ali. Então fomos lá e consegui. Fui na quinta-feira. Cheguei em casa na sexta-feira, porque lá é longe. Quando foi sexta-feira, 2h da tarde, eu liguei para o prefeito e perguntei: você está em pé ou está sentado? Disse, não, eu estou conversando com os deputados. Os vereadores aqui, nós estamos em uma reunião com os vereadores. Disse, olha, eu consegui para você, eu consegui o pedido que foi feito ontem. Eles não acreditaram. E já está colocado o Paviés e tudo, coisa linda. Como também consegui lá para o prefeito de Santa Leopoldina, que já tem 4 meses, eu já falei com ele não fez ainda esse calçamento, 6 mil metros também, lá para a região para os quilombolas. 6 mil metros foi 52 viagens que eu consegui lá para os quilombolas. Consegui lá para o prefeito de Irupi. Agora fui lá também, o Edmilson de Irupi. Consegui para o prefeito de Vila Pavão. 6 mil metros que ele calçou todo um bairro. E aí vai, entendeu? É muita coisa. Não é à toa que eu estou em 45 municípios, mas não é 45 fazendo visita, não. É 45 que eu levei, né? E ainda não consegui ir lá. Bacana. Porque o político faz o seguinte, ele vai lá, promete e não chega nada. Eu faço o contrário. Eu vou lá, vejo o que precisa, resolvo, e para me voltar lá, eu levo um determinado tempo. Mas eu prefiro levar um determinado tempo do que prometer e não cumprir. Perfeito, isso é bom. Eu tive a honra de participar de um evento com um vereador de Domingo Martins. Não vou citar o nome aqui, mas ele sabe quem é. E ele usa uma marca muito interessante. E agora eu sei com quem que ele aprendeu. Com você. Ele diz o seguinte, que o gabinete dele é na rua. É visitando as pessoas, as comunidades, é levando solução para o povo. E você acabou de falar isso aqui. Meus parabéns. Né? Modelo a ser seguido por outros, viu, gente? Pode copiar que você não briga, não, né? Não, mas eu posso. Mas é difícil me seguir. Eu posso completar para você? Por favor. Vou dizer para você o seguinte: eu, na verdade, quando vou num município, tá certo? Eu foco em cima Puxa o microfone para mais. Quando vou puxa ele para você. Isso. Quando vou no município, eu foco em cima de um determinado assunto. Uhum. Né? Eu trabalho bem diferente do que você falou, e desculpa a minha verdade, porque quando o camarada sai andando, vai num lugar, vai no outro, é porque ele tá mais perdido que cego em tiroteio. Não, o rapaz faz um bom trabalho. Ele tá fazendo, Eu acho que ele imita você nesse sentido. Quando ele diz que o gabinete dele é a rua, ele está dizendo que ele procura levar soluções para as pessoas. Eu achei que você faz a mesma coisa. Eu atendo, e as demandas que me trazem lá eu resolvo. E quando eu vou nos municípios, eu juntamente com o prefeito, com o vereador, que eles me mostram, se eu puder resolver, eu digo, vou resolver, resolvo. Mas quando não posso também, eu digo, não dá para resolver. Não tem condição. É melhor dizer que não dá do que você ficar enrolando os outros. Eu não trabalho no enrolo, eu trabalho na verdade, entendeu? Muito bem. José Esmeraldo, 5º mandato de deputado estadual.
por que você ainda não quis alçar voo mais alto para Brasília, por exemplo? Porque é natural seguir esse fluxo, né? Com certeza eu vejo que tem gente que disputa uma eleição na Assembleia Legislativa, ganha, e depois quer ser deputado federal. Se eu quisesse ser deputado federal, com todo respeito, e sem falsa modéstia, e sem nenhuma vaidade, porque não tem vaidade por isso, eu já tinha sido deputado federal há muito tempo. Em 2002, eu tive 2002, eu tive 24.555 votos. Está entendendo? Praticamente naquele momento. Eu tive 24 mil, não é brincadeira de disputar com o Zé Esmeraldo, não, desculpa aqui a falsa modéstia. 24.555 votos. Por quê? Porque o cara faz, o cara resolve, tá entendendo? Sim. E outra coisa, você sabe qual é a minha fama? É o cara que fala e cumpre. E o que te motivou a entrar para a política? Muito bem, a sua pergunta. Eu falei para você que eu fui engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal de Vitória. Então, quando eu fui engenheiro de carreira da Prefeitura, eu trabalhei 15 anos em região administrativa. Trabalhei na região 4. A região 4, ela tem ali subordinada a vários bairros. Bairro da Penha, Itararé, bairro de Lourdes, Santos Dumont, não, bairro de Lourdes não, Santos Dumont, né? Toda aquela região ali é subordinada à região 4. Então eu tive acesso diretamente à população. Depois eu fui para a região 3, que é a Barra de Lourdes. Então, quando você está numa região, todas as pessoas te procuram da região para você resolver um problema de calçamento, problema de muro, todos os tipos de problema. Então você aprende, tá certo? E quando o cara aprende e tem uma veia política, tem uma veia que gosta de ajudar, que gosta de resolver e que se sente feliz quando resolve, entendeu? Então, aí depois eu saí das regiões, fui ser diretor de obras. Quando eu fui ser diretor de obras, então, diretor de obras era o cara que tomava conta de todas as regiões administrativas. Todas as regiões administrativas, quem comandava era o diretor de obras. Depois do diretor de obras, eu fui secretário de obras. Aí eu comandava tudo de cima para baixo. Não só as regiões administrativas, como também toda a parte da prefeitura era comandada pelo Zé Esmeraldo, entendeu? Então, a minha vida foi... Eu comecei na época eu fui secretário de obra na época de Carlito von Schilgen. Foi quando eu fui secretário de obra da Prefeitura Municipal de Vitória. Entendeu? E aí fui caminhando... E aí nasceu, então, ali o start para a política, né? Exatamente. Começou, e aí você disputou a primeira eleição e já ganhou de cara? Todas eu ganhei e ganhei tudo em primeiro lugar. Desculpa aqui a minha falsa modéstia. Aí foi tudo em primeiro lugar. Que fato é fato, né? Estou falando, entendeu? Marca, disputei. E não era fácil disputar uma eleição, enfrentar uma Câmara de Vitória como eu enfrentei, que os caras não queriam que eu fosse candidato de jeito nenhum, porque eles queriam ficar lá eternamente. Quando eu entrei, eram 15. Eram 15? Eram 15. 15 não, era 21, depois que caiu. Eram 21. Dos 21 só votou 4 ou 5 só. Os que estavam preocupados comigo, porque você quando disputa, não interessa se é concurso público, você tem que se preocupar com você. Exatamente. Você não tem que se preocupar com os outros. Não é porque o cara tem muito voto. Eu ia fazer essa pergunta, mas já que você iniciou já a resposta, eu preciso fazê-la. Pela experiência longa que você tem na vida pública, já 8 mandatos, caminhando para o 9º mandato. Não, eu tenho 9 mandatos. Entre vereadores. Eu tenho 9. Eu tenho 4 de vereador. 4 de vereador. 4 de vereador 3 vezes mais votado, perdão. 88, 92, 96. Perfeito. Então, caminhando para o 10º mandato. Muito bom. Que conselho você daria para quem está chegando na política agora, que aspira aí uma vaga na Assembleia ou em Brasília, no Congresso Nacional? Qual a receita do bolo? A receita do bolo é o seguinte: se você conseguiu chegar, você respeita o seu eleitor e conquiste mais eleitores. Conquiste mais eleitores. A forma de você conquistar aqueles que votarem em você e mais eleitores é você falar e cumprir, é você resolver, é você ser uma pessoa... Ser autêntico, então, aí, né? Uma pessoa capacitada. Mas a pergunta é, que conselho você daria para quem está querendo entrar?
tem um caminho a ser seguido antes da vitória. Você Você tem algumas estratégias. Para chegar a 9 vitórias, você tem que ter uma estratégia muito boa. Eu vou te contar para você. Pode contar o segredo para gente? Eu vou te contar, não tem problema. Eu vou te contar para você quando eu disputei a primeira eleição para vereador de Vitória. Sim, muito bom. Eu, quando disputei minha primeira eleição para vereador de Vitória, eu tinha uma agenda, eu mesmo era meu motorista, tá certo? E todas as pessoas que eu falava, muitas vezes eu falava com você aqui hoje, mas eu não ia ver você daqui a um mês, talvez daqui a 2 meses. Eu pegava seu nome e pegava seu telefone. Então, eu hoje tenho uma agenda só do CREA, são praticamente 6 mil famílias que eu resolvi problema. Eu estou falando um itemzinho lá. O que é o CREA? O CREA é o seguinte: quando você tem um problema com obra, quando você está construindo, você está sujeito a 2 fiscalizações. Uma é da prefeitura e outra do CREA. Sim. Só tem que a multa do CREA é uma multa que pode levar você até a perda do seu imóvel. Camarada, então, voltando ao seu raciocínio, senão daqui a pouco eu mudo aqui. Eu volto pra então, cá. você tem que ter uma agenda, anotar tudo. Tá entendendo? Então, vou fazer o dever de casa. Eu sou pré-candidato, então uma agenda. É uma agenda e anota o nome de tudo que você... com telefone. Anota, por exemplo, eu estou vindo aqui hoje, eu anoto... De todos. De todos. Que passar por perto. Não passar por perto, não, que te conheça. Sim, que tiver contato, contato, né? E melhor ainda se você contato. tiver resolvido, né? Sim. Eu não tive essa dificuldade que eu tinha resolvido de muita gente. Eu tive uns 4 casos, mas eu vou falar só de um caso só. O cara, inclusive, era delegado de polícia. Ele foi candidato a vereador na época, e eu era também candidato a vereador. Então, a sogra dele, né, como eu tinha resolvido para ela um problema seríssimo 1 ano atrás, ela não votou no cara. O cara cercou ela o tempo todo, mas ela não votou no cara, ela votou em Zé Esmeralda. Aí, quando foi de tarde... Você chama isso de quê? É um agradecimento... Fidelidade. Né? Eu nem pensava. Aí, no outro dia, ele chegou lá e falou assim, olhou para minha cara: rapaz, não teve jeito. Eu cerquei aquela mulher de tudo, mas quando eu vacilei, ela saiu da rua Hermínio Black, eu estou até dedurando, saiu da rua Hermínio Black e foi votar ali embaixo no Presidão Amorim. E não votou nele, votou em Zé Esmeralda e levou a filha dele, e levou a filha também. E aí eu vou largar essa mulher, brincando que largou. Você conhece o delegado, mas não vou falar o nome do delegado aqui não, porque ele disputou e perdeu a eleição. Não é fácil ganhar uma eleição. Entendeu? Não é fácil, porque é muita gente que disputa. Né? A receita é uma agenda. A receita é uma agenda, você ter credibilidade, as pessoas te conhecer, saber que você resolve. Aí a construção, né? Credibilidade isso aí é um conjunto, né? É um conjunto. Eu para ter a agenda, eu não boto o nome de qualquer um aqui. Eu não vou botar o nome de João, que eu não conheço. Eu boto o nome das pessoas que sabem quem eu sou. E que é importante que eu pegue os nomes dessas pessoas, porque ela vai com certeza, não vai ficar próxima de mim durante esse mês, 2 meses, mas eu consigo chegar a ela porque eu tenho o telefone dela, eu tenho o endereço dela, entendeu? Então a gente trabalha dentro dessa linha aí. Deu certo e dá certo. A gente acompanha o trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa e, às vezes, a gente vê algumas coisas que elas caminham em compassos diferentes da vontade do povo. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tem alguma lei que foi votada na Assembleia em que você sabe que essa lei é uma lei que precisa ser revogada porque ela mais atrapalha do que ajuda? Você acha que tem sido cobrado pela sociedade? Ou tudo que a Assembleia fez, que os deputados fizeram, está certinho, não tem que mexer em nada? As leis que foram aprovadas na Assembleia Legislativa, tem algumas que elas nem são... elas não são
postas. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou autor, você está bem lembrado disso, vocês estão bem lembrados, eu sou autor da lei da sacola biodegradável. O que é isso? Lá atrás, há anos atrás, o supermercado cobravam 20 centavos por cada sacola. Se você fizesse 10 compras, você pagava R$2 ali. Eu fui autor da lei que proibiu em todos os supermercados do Estado do Espírito Santo, que eu sou deputado estadual, eu abranjo o Estado todo. Todos os supermercados do Estado do Espírito Santo, que proibia que os supermercados, o comércio em geral, ele cobrasse esses 20 centavos lá. Tá? E tirei a sacola plástica para biodegradável. Né? Ou seja, a sacola que eles cobravam é a sacola plástica. Além de tirar a sacola plástica para biodegradável, que dura pouco tempo na natureza, a plástica dura anos, centenas aí, né? A pessoa também. Então, esse projeto é meu. Tem um outro projeto também de minha autoria. Eu faço aquilo que eu acho que é mais, que foi com relação essa da sacola plástica, dentro do ônibus. Muitas vezes você vinha dentro do ônibus, aí o camarada ligava um barulho danado, um som terrível ali. Nossa, eu fui autor da lei que proibia, tá certo, o som alto dentro dos ônibus. Você podia até assistir, mas você tinha que ter o fone de ouvido. O autor da lei sou eu, Zé Esmeralda. E tem também, eu fui autor da lei, inclusive isso com relação às crianças, tá certo? Em locais onde as crianças elas não podem entrar, entendeu? Não pode ter lugar, tem lugar, pô, você não vai botar uma criança dentro de um local insalubre para ela. Então eu tenho essa lei. Inclusive quando você vai nos hotéis tem lá até meu nome, entendeu? Então eu fiz, não fiz muitas leis não, mas eu fiz aquilo que eu achei que era importante. Porque o que adianta você fazer lei e não ser cumprida? Então, esse é um ponto que já chegou até a mim, reclamação de pessoas e colegas do comércio, reclamando de uma nova lei que foi votada na Assembleia Legislativa, dando conta de que todos os comerciantes serão obrigados a colocar uma tarjeta com braille nos produtos. E isso é uma situação muito difícil. Imagina uma loja de produtos naturais que vende a granel. Você não tem como exigir isso dele. Você imagina uma loja que vende produtos perecíveis de natureza orgânica, quer dizer, do produtor rural. É muito difícil você trabalhar isso sem ele estar embalado. Então você vai ter que imprimir um código desse em cada batata. Isso é meio ilógico. Então, essas são uma das reclamações que a gente tem recebido aqui. Isso, onde estão os deputados que votaram essa lei? Porque isso é um absurdo. Eu entendo que o deficiente visual não tenha tanta facilidade em identificar os produtos, mas, na grande maioria, eles são acompanhados. E eu acho que é mais fácil o estabelecimento ter ali por obrigação um atendente para ajudá-lo do que impor sobre toda a população uma lei você acabou de falar de leis que não serão cumpridas. Eu quero crer que essa seja uma lei que precisa ser revogada ou ser corrigida, adaptada, para atender o deficiente visual. Eu sou de acordo que atenda, mas eu acho que o mercado, a loja, precisa disponibilizar pessoas para acompanhá-los e ajudá-los. Né? Mas ele quer ser independente. Tudo na vida, nós temos um grau de dependência. Em tudo. Ninguém é independente de tudo. Né? Então, a gente parte desta premissa também para esse grupo. E eu acho que a sociedade teria que debater um pouco mais isso. Os deputados teriam que repensar essa situação e ouvir um pouco mais a sociedade. Né? Como, por exemplo, uma demanda que eu acho que é mais do que justa é a adequação das calçadas, e aí já implica a questão municipal, não exatamente estadual, né, doutor Esmeraldo? No intuito de que
tivesse mais acessibilidade. Eu sou de acordo com isso. Tem que ter cadeirante, né? A pessoa que usa ali como que fala aquela guia, né? Ele tem que ter uma calçada cidadã que lhe dê essa acessibilidade. Agora, nós estamos caminhando para um momento que daqui a pouco o Estado e os municípios serão obrigados a colocar nas ruas um guia digital. Você fala assim, tem uma calçada, tem um ressalto, o auditivo visual, ele não é surdo. Ele tem problema de visão. Vitória melhorou muito com relação a essa questão, tá? Eu digo isso porque, inclusive, a pessoa que é responsável por essa área é uma pessoa que eu conheço ela bastante. Ela tem praticamente 40 anos. O que você me diz dessa lei, então? Por que ela foi criada? Você está falando da lei? Qual a lei do quê? Estou falando da lei que exige os lojistas a colocarem etiquetas com códigos de barra nos produtos em braille. Existem alguns segmentos da sociedade, eu não sei qual foi o autor dessa lei, mais ou menos, mas não vou citar o nome aqui. Eu sei quem é, mas não quero citar, porque ele também já esteve no podcast, precisa refletir sobre isso, porque será cobrado pela sociedade. Com certeza. Existe um segmento que pediu, e ele talvez por... Excesso de preciosismo? Foi lá, foi rápido no gatilho e elaborou o projeto e passou, né? Então... Mas você acha que é uma lei que deve continuar ou deve ser revogada? É uma lei que eu tenho que pensar. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, tem que ser revogada. Eu acho que... Nós temos que ouvir mais a sociedade, discutir mais. Porque tem muita gente que tem dificuldade, né? A pessoa que é deficiente visual... né? Para mim, quando ele anda nas calçadas, ele é um herói, né? Claro, ele é um herói. O cara é um herói. Disso, tem que tirar o chapéu para um deficiente visual que muitas vezes está com aquela bengalinha ali, né? E quando pega uma calçada... Vitória, existe muito poucos disso, entendeu? Porque Vitória ainda a gente pode dizer, e eu conheço, que o sistema aqui, viário de Vitória, ele é bem eficiente. Você quer ver triste, é você ir no interior. No interior, a coisa é feia. No interior, isso aí não existe. Você acha que não devia partir, então, do governo, uma normativa, do governo do Estado, uma normativa para o Estado? O município, isso é da competência do município. Mas se o Estado... criar uma lei, ela terá que sobrepor ao município, se for uma lei, né? Porque tem as prefeituras, então, e tem as câmaras, né? As câmaras de município, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que estudar e ver realmente, né? É muita coisa que tem. Muita coisa o importante é a gente trabalhar e fazer a parte da gente e resolver. Muito bom. Não trazer tem jeito. Solução para o povo, né? Trazer solução. Eu trabalho resolvendo, trabalho alegre, feliz, satisfeito. Tenho certeza que as pessoas estão satisfeitas comigo, né? Também. Agora, tem muita coisa que você gostaria de resolver, mas já não depende tanto de você. Né? Zé Esmeralda, essa semana passada nós recebemos aqui... duas lideranças advindas, juntamente com outras que não participaram direto na mesa, na verdade, 3 lideranças que participaram aqui do podcast, falando do terceiro setor, né, que é um setor importantíssimo, e eu vi que você direciona emendas também para o terceiro setor. Né? São casas de apoio que recebem pessoas para tratamentos, né? E que tem pouca assistência do governo. Parece que agora o governo federal está catalogando todos eles, fazendo aí dando mais importância. Se você me deixar, eu vou falar para você. Você tocou num ponto importante. A Vedalma, você conhece a Vedalma? A Vedalma fica em Cariacica. É uma instituição. A Vedalma. Há muitos anos, é muito bem administrado. Em Cariacica, sede, mais na região de Morrinhos. Porque Cariacica, sede e Morrinhos estão próximos ali. Eu sempre repassei verba parlamentar para essa instituição. Uma instituição muito bem administrada, muito responsável. Vai visitar, porque você vai ficar bastante feliz com um trabalho que é feito lá, entendeu?
Lá é o presidente lá do Avedalma, é João Bragança, um cara excepcional. João Bragança é o presidente. Eu sempre repassei verba, inclusive tem um setor lá que na época a enfermaria, eles precisavam de uma enfermaria, e essa enfermaria, quem repassou a verba de R$130 mil há vários anos atrás foi eu. O valor ficou um pouco mais, ficou por 200 mil, mas eu dei o chute necessário. Agora mesmo repassei e vou repassar R$50 mil para o Avedalma agora nas emendas parlamentares do mês de novembro, entendeu? Tem uma outra instituição que eu repassei R$50 mil, aqui, Cariacica Dal. Muito bom. Você vai lá no Cariacica Dal que você vai ficar impressionado também. Tem Alto Laje, né? Exatamente. Sim, emenda parlamentar para Cariacica Dal, R$50 mil, presidente Paula Maria. Entregue, já foi entregue isso aqui. Né? Eles receberam esses 50 mil e eu vou colocar mais 50 agora em novembro. Ajudou bastante esse valor aqui. Emenda parlamentar para o projeto Montanha da Esperança, para custeio. A senhora me pediu lá para nós comprar garfo. Pensa bem o que é isso, comprar prato. Opa! Eu fiquei assim, poxa, olha que situação, a dificuldade de garfo para aquela rapaziada. É um lugar muito bem organizado, muito bem administrado. Eu repassei 20, vou repassar agora 50 mil no mês de novembro. Aqui bacana. Também emenda parlamentar para o abrigo da Felícia. Já foi aqui, né? Então, Centro Nova Geração também, reforma e ampliação da escola. Rapaz, é muita coisa. Olha, só para você ter ideia, que eu vou... Cariacica tem uma escola lá, Porto de Cariacica. Eu estudei no grupo escolar Eulália Moreira, em Porto de Cariacica. Em Porto de Cariacica tem uma escola, o nome dessa escola é Rosa Maria Reis. A diretora lá é a Cláudia. Eu fui lá no dia dos professores, lá atrás, foi o ano passado, e comecei a trabalhar. E eu fiquei indignado, por quê? Porque a região, porque essa escola tem uma quadra totalmente desativada há 7 anos que os alunos não fazem educação física. Meu Deus. E a escola totalmente deteriorada. Assim, com telhado de eternite. Como é que como é que a criança vai se concentrar? Para encurtar a história, eu consegui 1,5 milhão para a reforma da escola. Aqui não é conversa fiada, não. É 1,5 milhão. Inclusive, o governador foi lá, foi todo mundo lá, e voltei lá várias vezes. 1,5 milhão eu consegui para a Escola Fundamental e Médio Rosa Maria Reis, além da construção da quadra poliesportiva, serão investidos, a meu pedido, R$6.589.000 para toda a escola. Agora vai ser colocado área, vai ser toda climatizada, toda reformada e toda ampliada. Esse é advindo do Fundeb, Aqui está a escola... Aquela nova determinação lá... Sim, mas eles levavam para outro lugar. Se não tem um cara que vai lá e... Sim. Entendeu? É isso que eu ia dizer, que a sociedade não sabe. São 400 e tantas escolas que o Estado tem. O valor que vinha no passado, me parece que era em torno de 10% a 12%. Né? Sim. De faturamento dos royalties, que era destinado à educação. E a nova legislatura federal elevou esse valor para 23%, né? E alguma coisa destinado à educação. Isso é muito bom, porque um país, né, Sr. José Esmeraldo, que não pensa a educação como prioritário, é um país que não tem futuro. Dado os dados que a gente tem aí hoje, o Brasil hoje ocupa um dos piores lugares no ranking mundial, né, de classificação da educação. Isso é muito triste. Nós precisamos mudar essa realidade. E uma delas é esse trabalho que você está fazendo, que é
pegando um recurso destinado para a educação e levando ele, de fato, a vias aonde ele tem que ser aplicado, né? Na qualidade do ensino, na qualidade do espaço, né? Para quê? Para que o aluno se sinta, de fato, aí o que você disse, confortável, né? E motivado, porque se você está num lugar agradável, você se sente motivado a seguir Você aprende frente, mais né? se você Aprende tiver... mais. Né? E essa escola Rosa Maria Reis, que eu faço questão de dizer, ela fica em Porto de Cariacica, região 9, né? Então, lá nós estamos reformando, construindo uma quadra linda, maravilhosa, que vai ficar na faixa de 1,5 milhão, e toda a escola vai ser ampliada, vai ser climatizada. Um dado importante e que me despertou a atenção é que os alunos estão há 7 anos sem praticar aulas de educação física, devido à falta de manutenção dessa quadra, que desde que foi construída nunca recebeu sequer algum tipo de reparo. Muito bem. Né? Então, agradeço à comunidade pela confiança depositada na minha palavra, no meu mandato. Aí botei o nome: Lucimar, Glaucio, Eduardo, Tiago Rocha, que é um cara, Geraldo, Faustino, Marcos Antônio, Marcelo, e as estudantes Stephanie, Heller e Oliver Pereira. Então, se não tem uma pessoa como eu, deputado estadual, que, por sinal, estudei no grupo escolar Eulália Moreira, que fica do outro lado, mas é região 9. Uhum. Não deixa de ser Porto Cariacica. Sim. Na época que eu estudei, não havia nessa escola. Então, ela ficava o Deus dará. 850 alunos, pensa bem o que é isso. 850 alunos. Né? Então, você vai lá, hoje ela está todo vapor, vão mudar tudo. Aquela Eternite que dava um calor lá de 40 graus, aquilo vai ser tudo ar refrigerado. Vai ser trocado, vai né? ser tudo trocado, né? Então, isso aí deixa a gente feliz como deputado estadual, porque você está fazendo e está resolvendo. E as pessoas estão recebendo benefício. Sensação do dever cumprido, né? Isso aí. Meu amigo, posso chamar assim? Pode chegar, pode chamar e pode. Isso aí José Esmeraldo, me enaltece. É muito bom conversar com quem sabe das coisas, né? E sabe o caminho por onde se faz melhor. Nós estamos caminhando já para o momento final aqui do podcast, porque o nosso prazo geralmente é entre 40 minutos e 1h20. E nós já extrapolamos ali 1h20 e o meu cameraman já está até trocando bateria ali de uma das câmeras e assim seguimos nós. Mas eu tenho aqui uma tradição que a gente pratica aqui, que é o que o povo quer saber. E como você já tem aí um monte de respostas que você já deu a várias coisas, eu quero apenas fazer aqui um bate-bola um pouquinho diferente. Quero que você dê uma nota para 2 personalidades que governam o Brasil hoje e o nosso estado. Nós temos aqui no Espírito Santo o governador Casagrande, que ele já está no seu 2º mandato, né, desde que ele entra para governar o estado. Esse é o 2º mandato dele, não é isso? Sim. E nós temos no governo federal o Jair Bolsonaro, que tem o seu 1º mandato como presidente. Uhum. Que nota você dá para Renato Casagrande no Espírito Santo? Como parlamentar, que da base do governo. Eu sou da base do governo, mas não sou subordinado ao governo. Eu não sou subordinado ao governo, eu sou da base do governo, então mas eu sou justo. Bacana. Eu vou falar para você dentro da verdade e o que eu vejo. Uhum. Né? Eu já passei por vários governos, Zé Inácio, Paulo Artung, Renato, etc. Então, o que eu posso dizer para você nesse governo? Até mesmo porque seria até injustiça se eu não falasse isso. Sim. O Renato, ele está repassando verbas do governo para os municípios. Verbas do governo federal. Do governo federal e dos royalties e tal, entendeu? Sim, que é de direito do Estado. Ou seja, Então, o que eu posso falar para você é o seguinte, muita verba que tem sido repassada para todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo. Eu vou... Hein?
É impressionante. Eu estou falando para você aqui que eu sou um cara crítico, mas é muita verba. É muita verba mesmo. E eu vou dizer para você uma coisa. A maioria dos prefeitos estão satisfeitos com ele. Estão satisfeitos por quê? Porque ele está ajudando. Vou te dar um exemplo: Cariacica. Você já falou. Tá certo? Serra, Cariacica. Entendeu? O interior todo. A própria Vila Velha também. Então, é muita verba que tem sido repassada. Tá certo? E os prefeitos do interior, principalmente. Mas qual é a nota do governador? Eu vou dar a nota. Eu sou ruim de nota, tá? Mas eu vou dar a nota. Eu vou dar a nota para o governador, né? Eu vou dar uma nota. Faz o seguinte, dá uma nota para o governo. Vou dar a nota para o governo. Vou dar a nota por causa do Davi Diniz. Conjunto, para o Davi Diniz. Conjunto de obra. Eu vou dar a nota 8. Nota 8. E é uma nota justa. Nota 8, okay. Nota justa. É a sua opinião. E para o governo federal, que nota você dá? Governo federal, eu vou ser bem franco e objetivo. Eu não voto no PT. Eu, Zé Esmeralda. Não sei se você vota, mas eu não voto no PT. Entendeu? Não voto no PT. Entendeu? Não, então, eu não quero entrar nessa polêmica, não. Porque... Mas eu provoquei você. Eu provoquei você. Você está me provocando, eu provoquei você nós também. Nós vamos até meia-noite aqui, viu? O povo já sabe. Então, veja bem. O Bolsonaro, eu torço pelo Bolsonaro, para ele fazer uma boa administração. Até mesmo eu, como brasileiro... Para ele retornar no caso. Eu, como brasileiro, eu tinha a obrigação de torcer pelo Bolsonaro. Tem coisas boas que ele faz, mas tem algumas outras coisas que não é... que eu gostaria que ele fizesse. E eu poderia citar aqui uma. Por exemplo, a questão da Amazônia. Tá? Botou aquele vice dele. O cara só anda com a bolsa para baixo e para cima. Ele tinha que estar de avião rodando lá por cima, pegar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, o caramba que for, botar para moer. Bota eu para você ver se o bicho não pega. Opa! Bota Zé Esmeralda. Entendeu? Não, eu tô falando para você que eu resolvo. É só me dar, entendeu? Eu não dependo de salário de coisa, não. Eu tô falando como ser humano, como brasileiro. Pô, o cara tá com a bolsa dando só entrevista, paletó e gravata, pô. Tá entendendo? Aquilo ali é ruim. E as matas queimando. Tá? E você sabe que a nossa vida está dentro da vegetação nativa. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa... né? Que, lamentavelmente... Teria que melhorar, né? Agora mesmo continua eles botando fogo lá. Então, tinha que pegar aqueles caras lá, tá entendendo? Dar uma decisão. Tem que dar sacolejo bom, né? Não, tem que dar, pô. Tem que dar, entendeu? Isso aí. Então, eu sou centro... Vou lá para você qual é a minha posição. Eu vou definir bem. Eu sou centro-direita. Eu sou centro-direita. Eu não sou rabo de burro, não, cara. Eu não cresço para baixo, não. Tá entendendo? Eu estou provocando ele. Qual a nota do Jair Bolsonaro, então? Eu vou dar. Eu vou analisar o governo passado. Eu vou dar. Vou analisar o governo passado, não. Não, o governo dele. O governo do Jair Bolsonaro. Se eu for analisar o governo você analisou passado, o governo do a nota do governo passado, você não vai nem querer ouvir. Não, estou dizendo assim. Olha só. Já tem a nota. Já tem a nota. Do Casagrande, do governo Casagrande. Que está chegando ao fim. E o governo Bolsonaro também, ele está querendo acertar, tanto é a questão do combustível. Muito bom. Tá certo? Ele está querendo acertar a questão do combustível. Você vê que os caras lá recebendo 40 bilhões, um monte de gente de fora recebendo 40 bilhões, ele peitou, porque o Bolsonaro ele é um cara humilde, ele é de família humilde. Se dependesse dele, pelo que eu sinto, todo mundo iria viver bem. É meu pensamento. Quem tiver, não, esse cara, mas o pensamento é meu e acabou, pô. Eu também sou tá entendendo? A minha opinião. Então, a minha opinião é essa. Agora, a minha nota que eu vou dar para ele, a minha nota que eu vou dar para o Bolsonaro é 6. Vou dar nota 6 para o Bolsonaro, tá certo? Porque ele está querendo acertar. É difícil acertar. Mas ele agora já viu a gasolina que estava R$ 8, já passou para 6 e pouco. Exatamente.
Entendeu? O 6 e problema, pouco. Então. o Brasil tem um problema muito E outra sério. coisa, bem, não vou entrar muito, não, senão daqui a pouco eu vou me expandir, né? Aí deixa eu ficar quieto aqui. Bom, suas considerações finais. Manda um recado naquela câmera ali, direto para o seu eleitor. Meu querido amigo Fábio Barcelos, que está sentado ali, obrigado, Fábio. Foi uma pessoa que ligou para mim, que me deu a oportunidade de me falar a seu respeito. Obrigado. Tá certo? Eu vim aqui hoje, todo lugar que eu vou, eu conquisto amigo, como eu conquisto também, por isso que eu tenho vários mandatos. Eu aprendi com meu pai, seja leal àqueles que abriram a porta para você. Não é porque eu sou deputado, posso até ter mais. Poxa, para mim, o espaço que você abriu para mim, você tem Zé Esmeraldo aqui, estou falando aqui, olhando para lá. Você tem Zé Esmeraldo lá na Assembleia Legislativa como seu amigo. Bacana. Tá certo? Bacana. Essa aqui é a minha posição. Muito obrigado. Você abriu um espaço para mim aqui, que foi muito importante, né? Essa sala, não, vou botar o nome mais esse estúdio muito bacana aqui, o seu estúdio, legal, desejo que você cresça, sim, tá entendendo? Obrigado. Que desejo que você cresça, você vai ser um cara inteligente, cara novo, inteligente, tá certo? E que você galgue o que você está querendo galgar. Não, já estou virando avô, tá? Não, avô, o cara, hoje o negócio é tão cedo que... então, você, por exemplo, você, em função de lidar com o povo, você tem interesse de galgar uma função a nível de Brasília. Sim. Parabéns, você tem competência para isso. Quem está falando aqui é um cara que teve de frente aqui do amigo, tá certo? Então, obrigado. Quero deixar bem claro para você isso. Não estou falando aqui para jogar confete em cima de você, tá? Porque eu sou um cara franco, tanto é que você perguntou, eu falei, Bolsonaro é 6, e meu pensamento é 6. Sim. Tá entendendo? Então, e dizer para você o seguinte, eu estou à sua disposição na Assembleia, você nunca me pediu nada, tá entendendo? Mas eu estou aqui me colocando como seu amigo, tá? Eu trabalho dessa linha, seu amigo, um cara que não depende de salário de Assembleia, sou um cara tranquilo, trabalhei muito na minha vida, não é brincadeira, sim, tá certo? Eu tenho minha família bastante... estruturada, minha mulher é médica, professora no início eu até pedi para você falar da família, você professora da Universidade Federal do Espírito Santo, professora de medicina da UVV, tá certo? O meu filho Sérgio é um cara, hoje ele é hoje não, até o dia 2 ele foi o engenheiro, o subsecretário, o subsecretário de infraestrutura, é subsecretário? Subsecretário de infraestrutura, o responsável pela alça da ponte, ele é engenheiro civil, não é para qualquer um, entendeu? Ele que tomou conta. Cobrão, hein? Ele é cobra. Eu sou um bom engenheiro, mas ele é bem melhor que eu. Só não, modesto ele. E é o cara que pegou do aeroporto, e aquelas 3 pistas para lá e 3 pistas para cá, foi ele que fez do aeroporto até Serra. O aquaviário, ele que estava entrando também para agilizar a questão do aquaviário. Vai sair ou não vai? Hein? Vai sair o aquaviário ou não vai? Vai sair. Bom, como extra, então, me permite falar de um BO? Pode? Pode. Nós temos a Casa da Cultura Capixaba parada, um prédio gigantesco ali na Enseada, há muitos anos, uma obra... Aquela obra está o quê? Condenada? O que falta para aquela obra? O povo quer saber, a pergunta que está aqui, viu? É lógico. Quer saber. E precisa saber aquela obra... Então, Capixaba, ouve isso aqui que já Esmeralda tem a solução. Eu coloquei a batata quente no seu colo. Não, rapaz, eu estou acostumado com... Fica tranquilo. Quem é preparado não se preocupa. O negócio é o seguinte, aquilo ali, no meu ponto de vista, foi um erro cometido no governo passado, não foi nesse governo, não, no governo passado, tá certo? Começaram a desapropriar uma área enorme ali. Sim. Né? Começa errado, tem que terminar errado. E começaram a construir
construir. Eu, no meu ponto de vista, não tinha planejamento, porque eu acho que o governo tem que construir, tem que acabar naquele governo. Ali já foi gasto milhões e milhões, tá certo? Milhões e milhões, né? E poderia estar destinado em outros lugares. Muito mais ali já deve ter uns 200 milhões. Tá? Eu acredito que 200 milhões? Eu acho e vai gastar muito mais. Por quê? Porque a ponte não custou isso. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque ali a Marizia ela já destruiu a ferragem toda. Então não aquilo tem ali, eu não quero chão, entrar né? em detalhes, mas aquilo ali é uma situação muito séria. Muito sem séria. contar que tirou a beleza toda daquela região ali de visibilidade para o mar, né? Não podia ser aquela obra, quando você chega perto dela, a estrutura de concreto dela é uma coisa fenomenal. A estrutura de concreto dela é uma coisa fenomenal. É uma obra milionária. Milionária. Só tem que ela... Não tem serviço. Como a ferragem está exposta, a Marizia ela anda 40, 50, 100 metros. Ou seja, se ela tem uma ponta de ferro aqui, a Marizia entra aqui e vai embora, come tudo. Então, aquilo ali vai dar muita manga para aquilo ali vai ser um problema, tá? Então, e o que nos preocupa é que nós temos órgãos controladores para ver aquilo. E como deixou passar um projeto desse sem ser de mas fato... Mas aquilo ali eu defendo, esse governo, ele, que é o governo do Renato, ele não teve participação inicial ali, nada. Não, a gente sabe. Aquilo ali é um elefante branco. Não teve participação em nenhuma, não. Ele, é um elefante branco do governo anterior. Ele entrou e teve que entrar. Mas é um valor altíssimo. Sim. É um valor altíssimo. Não sei se ele vai concluir, não sei. Vou até perguntar, porque aquilo ali é críticas que é feita. Não é só crítica, entendendo? Como é crítico. É um absurdo, um valor... estapafúrdio, que foi um projeto que foi implantado de forma inconsequente, que é a expressão implantado, a estrutura, o projeto foi implantado, a sua estrutura... Quem está falando isso é um engenheiro civil, que entende do processo. Aqui e fala em qualquer lugar. Eu não tenho medo de cara feia, não. Então fala aqui e fala em qualquer lugar, independente quem foi o responsável ou não. Então a obra daquela... num local de Marizia, e a população não sabe disso, porque ali quando você passa, você vê toda a estrutura de concreto, que é linda, maravilhosa. Só tem que aquilo ali por dentro, grande parte está podre. Por dentro, você é a mesma coisa que o cara está com a camisa, a calça limpinha e a cueca borrada. E a roupa íntima não está legal. Não é isso? Não, a roupa íntima íntima não está legal. Que... Então, ali é uma cabeça aquela é uma cabeça de burro. Aquilo é uma cabeça de burro que vamos propor um desafio, então, na sua próxima pleito aí, ajudar a resolver esse problema. O capixaba precisa de solução. Se eu falar sobre isso no seu podcast aqui, o nosso amigo Adonaldo Lopes, nosso amigo lá que vai ser de Brasília, pode ter certeza absoluta que eles vão começar a ficar eles vão fazer, Zé Esmeralda já entrou nisso, nós agora o bicho vai pegar. Entendeu? Eu quando entro... sociedade, então, vamos provocar José Esmeralda na rede social para ele ajudar e pega mesmo. A acabar com o elefante branco de Vitória, que é uma vergonha. É isso aí. Bom, muitíssimamente obrigado por você vir aqui, se dispor a tomar uma água, um café com a gente. O podcast Alô Brasil está aqui com as portas sempre abertas, à sua disposição. O dia que você quiser mandar um recado bem como você fez hoje, bem claro, bem objetivo, bem completo para os seus eleitores, para a sociedade capixaba, a gente quer te receber e vai te receber com todo carinho, porque nosso projeto não é só eleitoreiro e não é só para agora, ele é um projeto para a comunicação do político capixaba, do empresariado capixaba, de toda a sociedade de bem que quer um Estado melhor e que merece também o povo saber de tudo que acontece, dos BOs, né? E como trabalha um deputado estadual, como trabalha um senador, um deputado federal, que já passou por aqui, vocês viram. E o meu recado para você,
Finalizando agora é o seguinte. Se você curte o nosso trabalho, meu amigo, minha amiga, vai lá, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo, faz um comentário, nem que seja uma crítica, mas participa. Isso para a gente é importante, para a gente crescer com o projeto, para o podcast tomar visibilidade maior aí nas redes sociais, especialmente aqui no canal do YouTube. Muito bom ter você com a gente e aquele grande abraço, porque nós ficamos por aqui. Alô, Brasil! Aqui tem informação.